Pessoal, vamos fazer hoje essa aula aqui sobre o conteúdo do edital para PM e bombeiro, o concurso que vai acontecer agora em fevereiro de 2025. Você que está se preparando, essa aula é uma aula especial aqui para você sobre geografia, que é uma disciplina que vai ser cobrada no seu edital. Uma disciplina de fundamental importância que pode fazer a diferença você acertando as questões dessa matéria. Então, o conteúdo que está exigindo no edital, no seu edital, é esse aqui. O conteúdo de geografia, ele abrange aqui as relações de sociedade e natureza. Vou destacar aqui para você, vou colocar em vermelho. Explorando, então, os mecanismos da natureza. E aí ele vai falar sobre recursos naturais, a apropriação desigual no mundo, ou seja, as diferenças de classes sociais. As classes sociais, elas existem, é um fato. Pessoas mais pobres e pessoas que têm bastante condições. E essa diferença é devido à apropriação desigual dos recursos que existem no planeta. Então, na verdade, a sociedade ela vive em uma luta por recursos e o recurso hoje ele passa a posse dos recursos passa pelos que têm dinheiro ou não passa por aqueles que não têm dinheiro, né? Então aqui, ó, aborda então a estrutura econômica. O edital ele aborda isso, a estrutura econômica, ele fala sobre isso. Fala também aqui sobre a sociedade e a política no espaço mundial. E aí, destacando o capitalismo, vai cobrar lá para você conceitos como capitalismo, industrialização e a transformação campo-cidade, né? E aí, década de 80, no caso do Brasil, década de 60, década de 80, o Brasil vai deixando de ser um país mais rural e vai se tornando um país mais urbanizado. Hoje, com mais de 80% da população vive na cidade, portanto, é um país mais urbano do que já foi no passado. Isso devido ao processo de industrialização no Brasil que ocorreu na década de 1950, a partir de 1950, começando ali um pouco antes, porque com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil deixou de ter acesso aos bens, os recursos produzidos pela indústria europeia, devido à Europa estar em uma guerra muito grande, que a gente conhece, Segunda Guerra Mundial, uma guerra que destruiu a Europa, destruiu as indústrias, então a Europa não conseguia fornecer para o mundo. Então os Estados Unidos tomam a dianteira de fornecer esses recursos para o mundo, recursos industriais, e ele forneceu primeiro para a Europa. E ali, então, depois foi que o Brasil tomou a iniciativa de construir sua própria indústria e, a duras penas, vem até hoje tentando construir uma indústria aqui no nosso país, e ela se concentra especialmente ali na região sudeste. O seu edital vai cobrar esses conhecimentos. Vai falar também sobre o desenvolvimento tecnológico, o papel do Estado nas organizações políticas econômicas. Qual é o papel do Estado? É de regulador da economia ou de apenas mais um competidor na economia? Então, o Estado ele é para criar as regras ou ele é para organizar a forma como a sociedade produz riqueza e, ao mesmo tempo, fazer uma distribuição e organização dessas riquezas? É claro que isso também é cobrado aí no seu edital. Vai falar também sobre mobilidade espacial. Urbanização exige que as pessoas se movimentem dentro das cidades, e falar sobre transporte em geografia é comum, né? Também. Divisão Internacional de Trabalho e a nova ordem econômica mundial pós-Guerra Fria, né? Isso aqui é um termo bastante cobrado também na prova. Isso aqui basicamente é o conteúdo do seu edital. Ó, isso aqui eu peguei do seu edital e fiz esse resumo. Então essa aqui, ó, é Divisão Internacional de Trabalho. Basicamente, os países ricos ficaram ali com a produção intelectual, enquanto os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento eles foram fornecedores de matéria-prima
e consumidores ao mesmo tempo, né? E aí nós temos então essa nova ordem mundial que ocorre ali pós Segunda Guerra Mundial, pós Guerra Fria também, né? Por fim, trata também do processo de ocupação, da produção, de ocupação e produção do espaço brasileiro. Então, como é que esse espaço brasileiro ele foi produzido? Hoje a gente tem um país que ele tem regiões extremamente desenvolvidas, como a região sul e a região sudeste, e a gente sabe que a região nordeste e norte elas são regiões extremamente pobres, tem riqueza muito concentrada em alguns pontos, mas na sua maior parte é de uma pobreza muito grande também. Região centro-oeste já é uma região que tem ganhado destaque porque tem se urbanizado bastante, o último censo mostrou isso, mas ainda assim é uma região que não chega a ser uma região sudeste, por exemplo, mas está bem desenvolvida já e tem conquistado um espaço aí dentro da economia e da produção do espaço brasileiro, especialmente no que concerne a produção agrícola, né? Grandes quantidades de soja são produzidas ali naquela região, né? Uma região de cerrado, mas que o solo tem sido trabalhado com tecnologias, agora ainda mais tecnologias na área biológica, que tem desenvolvido ali o solo e diminuído a acidez do solo, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar em degradação ambiental. Por isso que o seu edital ele fala aqui, ó, relação com a natureza, porque às vezes ele vai fazer uma pergunta lá que está relacionando aqui, ó, indústria, urbanização, metropolização, que é assim, as cidades se tornam metrópoles, cidades cada vez maiores. E aí qual é a relação disso tudo com a natureza? É, na verdade, uma relação que a gente conhece, né? É uma relação onde a natureza é predada, é uma relação predatória, onde o homem é predador e a natureza é uma vítima dessa predação. Isso é um fato, não é uma filosofia. Então, de acordo com o edital, a banca responsável pela execução do seu concurso é a Universidade do Estado da Bahia, ou UNEB. Vai ser a UNEB a banca responsável por organizar essa prova, né? É o Centro de Processos Seletivos, chamado CPS, da UNEB, que vai executar essa prova. E aí eu trouxe agora aqui 5 questões para você fazer comigo e perceber aquilo que pode cair na sua prova. Essas questões que eu estou trazendo aqui só são 5, mas a gente vai fazer alguns comentários sobre elas. E você vai perceber que não é necessariamente da CPS UNEB, do Centro de Processamento Seletivo UNEB. Por que não é? Porque eu não achei. Achei sim do vestibular, mas o vestibular não é concurso, então não vou trazer aqui. Mas a banca ela costuma cobrar nesse sentido aqui, ó. Múltipla escolha, ela vai cobrar com 5 alternativas. Vai botar uma a mais aqui, questão A, B, C, D e E para você responder lá. É uma banca que cobra desse sentido. Mas aqui, como a intenção é a gente praticar, então vamos praticar aqui com essas questões que foi do mesmo concurso para PM no ano 2017. Depois eu vou mostrar aqui na tela onde você pode pegar questões e se você quiser treinar com provas anteriores da PM Bahia, você vai poder também treinar. No final eu mostro para você, fica aí, acompanha aqui que eu mostro no final como você pegar algumas provas para você treinar. E mostro também um material que a gente tem disponibilizado, já disponibilizado, se você quiser adquirir, você vai poder também para você estudar aí informática, geografia, tem uma apostila e bastante vídeos aqui no canal tem também. E a apostila de português, além do nosso guia da aprovação que traz estratégias e técnicas de estudo que ajuda bastante, principalmente se você estiver começando agora, vai te ajudar bastante. Mas mesmo se você já começou, o guia ele te dá ele te traz uma luz que vai te ajudar bastante também. Aqui, ó, os biomas brasileiros, eles possuem características distintas relacionadas ao clima, à vegetação e ao relevo.
Quando ele fala bioma, bio é vida, né? E aí essa vida está relacionada a três coisas principais, ó: ao clima, à vegetação e ao relevo. E aí nós temos aqui a pergunta, né? Qual das alternativas apresenta características típicas do clima cerrado? Nós sabemos que no Brasil, o que é que você tem que conhecer sobre esse assunto? A gente vai falar dele agora. Vamos à pergunta, ó. Qual das alternativas apresenta características típicas do cerrado? Vou pegar um mapa aqui do cerrado e vou mostrar para você na tela, não só do cerrado, mas dos biomas brasileiros. Então aqui nesses biomas do Brasil a gente tem, ó, o principal, ou maior, não tem o principal, né? Tem aqui o maior, que é o bioma da Amazônia. Você vê que toma toda essa área aqui do norte do país e abrange alguns estados, principalmente ali parte do Maranhão, a própria Amazônia, Acre, alguma parte aqui até do Tocantins e Mato Grosso. Então é um bioma bastante o maior bioma brasileiro, né? Qual é a característica principal dele? É que ali está a floresta amazônica, que é uma floresta de grande quantidade de água. Também ali está o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. Talvez seja o maior rio do mundo. Acho que agora tem uma reclassificação, mas eu acho que ainda permanece como o maior rio do mundo. Bastante umidade, chuvas intensas, e é aqui também que nasce a massa de ar equatorial continental, a MEC, massa equatorial continental, que nasce aqui, que está aqui nessa região, a região amazônica. Um outro bioma muito importante e conhecido, que normalmente cai nos vestibulares, principalmente nesses da PM Bombeiro, é o bioma da Caatinga. Aí aqui já bem diferente do amazônica, do bioma da Amazônia, não tem grande quantidade de umidade não. Aqui é bem seco e quente, né? Já o bioma do Cerrado, ele tem estações mais definidas. Ele tem estações mais definidas, mas ainda assim é um bioma com árvores pequenas, não são árvores grandes como tem aqui na floresta amazônica. É um clima seco. Solos são ácidos, não é bom para o plantio, mas o Brasil tem, com tecnologia, mudado isso aí, e inclusive nessa área se planta muita soja hoje em dia, que é aqui também a região centro-oeste, né? Aí nós temos aqui o pequeno Pantanal, o bioma do Pantanal. Característica ali é principalmente que é uma área mais de depressão. Aqui nós temos o bioma da Mata Atlântica, esse é famoso, que é onde estão as maiores cidades do Brasil, os maiores, que é aqui Rio de Janeiro e São Paulo, que fica nessa área, e também corta todo o litoral lá do Rio Grande do Norte até ali Santa Catarina, chegando em partes do Rio Grande do Sul. Então é realmente um bioma muito conhecido, mas também muito devastado, né? São árvores altas, tem bastante características parecidas com a amazônica. Por quê? Porque é um bioma quente e úmido, né? Quem mora na região da Mata Atlântica já conhece, né? É um bioma quente e úmido e tem outras características. Então aqui o bioma do Pampa, que é lá do Rio Grande do Sul, que aqui sofre a influência das massas de ar, da massa de ar polar, e aí é bastante frio. Em algumas partes do ano é muito frio, vai ser muito frio, chega abaixo de zero algumas áreas mais altas. E esses são os biomas brasileiros, né? O da Amazônia, a Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Aí voltando lá para a nossa questão, né? Qual das alternativas apresenta as características típicas? Então normalmente essas provas elas querem saber se você conhece as características. E aqui no caso está cobrando se você conhece as características do cerrado. Então aí ó, ele fala assim, ó, presença de florestas densas. No cerrado não tem florestas densas, né? Clima equatorial. Falou equatorial, você vai lembrar aqui da Amazônia, porque a linha do Equador passa aqui nessa região, passa aqui bem aqui de cima.
Então, não tem nada a ver com o cerrado, não é equatorial. Não podia ser, então, a primeira. Vamos marcar ela em vermelho, indicando que não é ela, tá? Aqui, vegetação arbustiva. Arbustiva é aquela vegetação mais rasteira. Clima tropical sazonal e solos ácidos. Então, a gente já achou aqui. As características do cerrado vai ser essa aqui mesmo, a letra B. Aí fala aqui, campos abertos. Campos abertos e outra coisa que ele fala aqui que a gente poderia já pegar, ó, subtropical. Indica o que? Subtropical. Abaixo dos trópicos, do trópico de Capricórnio, trópico de Câncer. E aí você tem aqui, ó, justamente o cerrado, ele não está abaixo dos trópicos. Ó. Ele não está abaixo dos trópicos e por isso não poderia ser subtropical, né? O que a gente chama de subtropical aqui vai ser o bioma do Pampa. E aqui nós temos árvores grandes, de grande porte, clima semiárido e alta pluviosidade. Aí já está falando aqui realmente da Mata Atlântica, não poderia ser também. Então, características do cerrado vai ser justamente essa aqui, vegetação arbustiva, clima tropical sazonal, ou seja, tem uma diferença de clima, é muito perceptível. E agora eu vou te mostrar aqui uma foto desse clima do cerrado. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu já mostro para ti. Vamos pegar aqui, ó, cerrado brasileiro. Aí a gente vai pegar aqui, ó, olha só as imagens relativo ao cerrado. Você vai ver que realmente são árvores assim, arbustivas, ó, arbusto. Não é uma floresta densa, né? Esse clima também, ó, basicamente é isso aqui, ó, nessa imagem menor. Basicamente é isso aqui. Árvores estão espaçadas, elas são pequenas e tortas, retorcidas. E por que elas são retorcidas? Porque o solo é ácido e aí causa esse fenômeno de não criar árvores altas e também não tem grandes umidades, também é falta de água. Então provoca todo esse fenômeno aí, ó, a característica do cerrado, né? Se você for querer saber como é o cerrado, ele é assim. E aí tem outras características também. Tem bastante água? Tem. Tem bastante água em algumas áreas, mas o solo é ácido, então chove em algumas épocas, em outras não. Então é mais um clima de savana. É a savana brasileira que a gente chama, né? Então é a resposta, ó, letra B mesmo, confirmando aqui para você. Letra B foi a resposta. Uma outra questão aqui, ó, também que caiu na PM São Paulo. É uma questão aqui, PM São Paulo, questão da VUNESP, mas que vai cair também no seu edital está cobrando. Aqui a questão fala sobre a urbanização no Brasil. Urbanização no Brasil, vou botar aqui em vermelho para destacar. É um fenômeno recente que ganhou força a partir da metade do século XX. Sobre esse processo é correto afirmar que foi caracterizado pela melhoria uniforme na estrutura urbana em todas as regiões? Claro que não, né? Eu até falei no início que uma das características da industrialização e urbanização no Brasil é justamente que há uma desigualdade, né? Então, houve melhoria? Houve. Mas, de forma alguma, essa melhoria ela foi uniforme no Brasil. Ela foi disforme, né? Porque se você for para a região sudeste, você vê que é um outro país. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, e muitas cidades de São Paulo, né? O estado de São Paulo como um todo, Minas Gerais, que é a região mais desenvolvida. A grande parte de Minas Gerais também bastante desenvolvida. Belo Horizonte, cidades muito conhecidas e muito famosas pela sua qualidade de vida até, né? Então, na verdade, esse processo de melhoria, ele não foi uniforme. O erro está aqui, ó. Está em dizer que foi uniforme. Ele não foi uniforme, né? Então, ó, o fenômeno urbanização no Brasil, ele se dá por causa da industrialização. A industrialização, ela ocorre principalmente na região sudeste. Então, ela vai beneficiar a região sudeste, de maneira que as outras regiões praticamente não foi assim, não recebeu essa grande melhoria dessa industrialização, dessa urbanização
que ocorreu nesse período. Agora, letra B, está associada ao aumento das desigualdades sociais e problemas habitacionais nas cidades, né? Agora, a gente pode dizer assim que a urbanização ela trouxe problema de desigualdade social e problemas habitacionais. Isso aqui com certeza, né? Isso aqui, ó, com certeza houve, né? Mas vamos ver as outras. Reduziu o fluxo migratório interno, especialmente em direção às áreas metropolitanas? Não. A urbanização fez aumentar o fluxo migratório interno. Muitas pessoas saíram do Nordeste na década de 80, 90 e foram em direção às metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo, em busca de melhoria de vida, melhor qualidade de vida. E realmente algumas delas encontraram. Então não reduziu, aumentou. Então o erro está nisso aqui, ó, em dizer que reduziu, né? Aumentou o fluxo interno, especialmente em direção. Se fosse aqui aumentou essa palavra, aí estaria certa a questão. Concentrou-se principalmente nas regiões norte e centro-oeste. Não, concentrou-se principalmente na região sudeste e sul. A urbanização ela se concentrou principalmente na região sudeste, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e na região sul, que é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então não está a resposta certa aqui, vai ser realmente, mais uma vez, a letra B. Vamos botar em verde aqui para a gente ver. Então é assim que seu concurso vai te cobrar lá, tá? Vamos na sequência, confirmando aqui. Na sequência vamos fazer a questão 3. Aqui já é uma questão da banca Sebrasp, antiga CESP, né? Chama agora Sebrasp. É a banca da UNB, da Universidade de Brasília. Então vamos fazer uma questão aqui, ó, sobre industrialização brasileira. E ela perguntou o seguinte, isso aqui foi para a PM do Ceará, no ano de 2016. A industrialização brasileira teve início no século XIX. Mas foi na segunda metade do século XX que se consolidou. Isso devido à Segunda Guerra Mundial que ocorreu aqui, ó, no século XX, né? Metade do século XX, 1939 a 1945. Que se consolidou o quê? Se consolidou a urbanização brasileira, que começou ali no século XIX. Então, um marco importante nesse processo foi... O que foi importante nesse processo de industrialização? A entrada do Brasil na Organização Mundial do Comércio, a criação da Zona Franca de Manaus, a implementação do plano de metas no governo de Juscelino Kubitschek ou a descentralização das indústrias para o interior do país. Olha, a concentração na indústria ela permaneceu lá no Sudeste, ela não melhorou isso, não teve nada a ver. Também não tem a ver a entrada do Brasil para a Organização Mundial do Comércio, justamente porque nesse período não era uma preocupação mundial esse processo de organização do comércio, né? Não foi também a criação da Zona Franca de Manaus, e sim o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, que estabeleceu aquilo que a indústria brasileira precisaria para avançar. Então, nesse governo aqui, ó, de Juscelino Kubitschek, a industrialização teve um papel crucial. Esse plano de metas dele teve um papel crucial no desenvolvimento da indústria brasileira. Então, se a gente descer aqui, ó, a gente vai confirmar essa resposta. A resposta é letra C, sobre o plano de metas de Juscelino Kubitschek, que tornou o processo de industrialização brasileira, que foi um marco importante, então, nesse processo, né? O plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek. Aí vamos para mais uma questão aqui, do ano de 2019, da banca IBFC, que fala o seguinte: a relação entre a sociedade e a natureza é medida pelo uso dos recursos naturais. No Brasil, um exemplo de impacto ambiental causado por essa relação é o desmatamento da floresta amazônica para expansão agrícola,
Olha, de fato, essa aqui me parece muito acertada. Vou até ler as outras só para confirmar ela, né? Aqui nós temos a desertificação no semiárido nordestino devido ao aumento da umidade. Desertificação devido ao aumento da umidade? Nossa, desertificação é pela diminuição da umidade, não pelo aumento, né? Se aumenta a umidade, não vai criar um deserto. Ele não vai criar um deserto, né? Então vou marcar logo aqui como errada essa, né? Preservação integral dos recursos naturais do Cerrado. Preservação integral? Porque qual é a pergunta? A pergunta é: um exemplo de impacto ambiental causado pela relação do uso dos recursos naturais pela sociedade, né? Essa relação. Então, qual é essa relação? A preservação, a desertificação, a preservação integral dos recursos naturais no Cerrado. Essa aqui está errada também. Por quê? Porque não há preservação dos recursos naturais. A gente tem destruído o Cerrado, principalmente para plantação, principalmente na agropecuária e na pecuária, né, que cresce muito lá naquela região. Redução das emissões de gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis. Então aqui seria, se ele quisesse saber, a relação entre sociedade e natureza é medida pelo uso de recursos. No Brasil, um exemplo de impacto, então a gente está querendo saber sobre o impacto causado nessa relação é. Então pode ser aqui pela a redução, no caso do Brasil, como é um país industrialista e pretende ainda aumentar mais sua indústria, o Brasil não faz redução das emissões dos gases de efeito estufa, né? O Brasil está na pegada justamente dessa aqui, a resposta letra A, o desmatamento da floresta amazônica para a expansão agrícola, que é o que o Brasil vem fazendo cada vez mais. Então a resposta certa aqui seria a letra A, o desmatamento, né? O Brasil tem desmatado a sua principal floresta e a principal floresta do mundo em prol de quê? De expansão agrícola, principalmente do que a gente chama de expansão da produção de soja, que é o principal, é o motor do comércio internacional brasileiro. Vou até colocar aqui na internet, no Google, para a gente observar a expansão da lavoura da soja na Amazônia. Olha só. Então aqui, a gente vai perceber, a expansão da lavoura da soja é impulsionada por diversos fatores, como o que, né? A soja é uma commodity de exportação. O Brasil exporta essa commodity, exporta esse produto, né? A soja. A commodity é a soja vendida na bolsa de valores. Ela se torna uma commodity, se torna um produto do mercado de ações, se torna uma ação, né? E ela tem se expandido cada vez mais ali na Amazônia. Então, grandes áreas sendo desmatadas justamente para plantar cada vez mais soja, produzir cada vez mais. Então há uma expansão. Aqui nesse mapa da Globo, do G1, a gente pode observar essa expansão. Então o desmatamento, as brigas por terras, as brigas por dominação naquela área é justamente grandes industriais e até pequenos que querem expandir, que querem se tornar maiores, eles vão invadindo cada vez mais essas áreas de floresta para expandir a produção de soja ali na Amazônia, em detrimento da destruição ambiental, né? Então a resposta certa aqui, é essa mesmo, tá? Desmatamento na floresta amazônica para expansão agrícola. Agrícola, agropecuária também. Aqui fala agrícola porque é a maior área desmatada é realmente essa área agrícola. Agora aqui vamos para a última questão, que a gente vai falar aqui sobre
a globalização, né? A globalização, ó, ela impacta diretamente o espaço geográfico, criando novas formas. Aqui você precisa ver o que é espaço geográfico, né? Espaço geográfico é o espaço produzido, criado pelo homem, o espaço onde o homem atua, onde ele altera, onde ele transforma, onde ele modifica, onde ele extrai recursos, onde ele ocupa o espaço aéreo, onde ele está presente, o homem modifica o espaço. Então o espaço geográfico é isso, né? Globalização então impacta diretamente o espaço geográfico, então criando novas formas de interação econômica e social. Então uma característica marcante da globalização é, está querendo saber se você conhece o que é a globalização nesse sentido mais amplo. Então seria o que? Uma característica marcante? A redução do fluxo de mercadorias? Não, seria isso aqui é errado, porque seria o aumento, né? Aumento do fluxo de mercadoria. A intensificação das trocas culturais e econômicas entre nações? Olha, isso aqui é bem possível. Vamos ver a próxima. Aumento do isolamento econômico? Não, a globalização ela aumenta a interação econômica entre os países. É tanto que se cria blocos, né? Os blocos econômicos. O Brasil faz parte do BRICS, o Brasil faz parte do Mercosul, o Brasil faz parte. Agora criou-se um bloco aí com a Europa. O Brasil e vários países eles criam blocos entre si, justamente que esse processo de globalização ele vai fazer uma integração econômica, mas ao mesmo tempo ele faz outras interações, né? Vamos ver se a B está certa daqui a pouco. A limitação, porque é assim que você deve responder na sua prova, você deve ir eliminando aquilo que realmente não tem condições de ser, né? A limitação do avanço tecnológico. Em regiões desenvolvidas, a limitação não, né? A expansão. Então vai ser a B mesmo, a intensificação das trocas culturais e econômicas entre nações. É uma das características marcantes da globalização. Trocas culturais, mas a gente da geografia sempre tem uma crítica a fazer sobre a globalização, que é a homogeneização do espaço geográfico. E por homogeneização a gente vai entender que devido à indústria e à economia ela ter tomado uma grande ênfase mundial nos últimos séculos, nós temos então que as culturas elas têm se dissolvido diante de culturas mais homogeneizantes. Um exemplo disso é a indústria do cinema. Os filmes americanos eles estão presentes principalmente através de Netflix e outras tecnologias, eles estão presentes no mundo inteiro. Isso faz com que as culturas vá mudando, né? O inglês, por exemplo, ele vai se tornando uma língua que a gente chama língua franca, ou seja, quase todo mundo hoje quer falar inglês e precisa até falar inglês para se comunicar de forma mundial e não só local, né? Então, isso aqui é fruto do que a gente chama de globalização da economia, que intensifica as trocas culturais e também econômica entre as nações, tá? Então aqui ó, a resposta certa é realmente a letra B. Gostou da aula? Deixa aí seu comentário, deixa seu like, faça sua pergunta. Dá uma olhada aqui no final do vídeo que eu deixei o material que se você quiser adquirir vale a pena para você, viu? Valeu, obrigado por ter assistido. Até a próxima aula. Se você curtir, deixa seu like que a gente traz mais aulas aí para você, explicando mais conteúdos de geografia. E aqui no canal também tem aulas de informática e você já pode acessar no final do vídeo. Eu deixo aqui os cards para você se conectar. Professor Nando Oliveira aqui. Valeu, brigadão, tchau.